Pronto. Beleza. Vamos lá. Sem mais delongas. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega mais. Iniciando agora a nossa 30ª live do Raio-X da Questão, onde a gente faz uma análise de algumas questões selecionadas. Com essa análise, a gente consegue verificar quais são os elementos conceituais mais exigidos, mais cobrados em matéria daquele assunto, naquele tema do dia. O tema de hoje tem a ver com poderes administrativos, é a parte de uso e abuso dos poderes administrativos. Isso é figurinha carimbada em praticamente todos os concursos em que cobra direito administrativo. Carreiras de tribunais, carreiras fiscais, carreiras policiais, área administrativa, praticamente todos eles. Concursos jurídicos, exame da OAB, isso é figurinha carimbada. Então vamos lá. Para você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreva no canal. Aí na descrição do vídeo tem o canal do Telegram. Nós já somos mais de 100 lá no canal do Telegram, onde eu posto vários materiais escritos e conteúdos, vídeos. Quem está lá sabe. Lá no Telegram é mais exclusivo ainda do que esses outros canais que vocês estão acompanhando aí. Então quem está lá realmente está recebendo só o filé de conteúdos. Beleza. E tem também lá no Instagram para você me seguir e aí o canal do YouTube também. Agora que nós já vamos chegar ao 30º vídeo, você não tem mais motivo de ficar com vergonha de indicar o meu canal para os amigos, concorrentes, todos eles. Por quê? Porque agora quando ele entrar lá não vai ver um videozinho, ele já vai ter que gastar pelo menos umas 35 horas para assistir todos os vídeos que estão lá. E, como eu já disse, em algum momento eu vou começar a colocar os vídeos no privado. Sem mais delongas, vamos caminhar aqui. Deixa eu ver se está ali ok. Está ok sim. Olha aqui. Estamos no nosso 30º episódio do Raio-X da Questão. Está aí o tema. Coloca aí nas suas anotações. Poderes administrativos. E a gente vai falar das formas de uso e abuso do poder administrativo ou dos poderes administrativos. Como é de praxe, a gente avança para as questões. E a primeira questão que eu trouxe, uma questão do CESP-SEBRASP, está aqui, ano de 2019, concurso da Polícia Rodoviária Federal, um bom concurso bacana, Policial Rodoviário Federal. Olha o que diz o enunciado. No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item. E aí o item diz o seguinte: o abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público. Olha só, eu sei que vocês não são iniciantes, mas mesmo que vocês já tenham um nível de conhecimento, já sejam aperfeiçoados aí no estudo do direito administrativo, quando você vai fazer o estudo com base nas questões, quanto mais avançado, mais tempo você tem de estudo, mais tempo você vai passar estudando as questões. Não é resolvendo e gabaritando, é estudando as questões. Como é que se estuda uma questão como essa? Mesmo que você já tenha estudado bastante, você vai perguntar assim: eu sei o que é um abuso de poder? Beleza. A outra coisa, o abuso de poder é o gênero que inclui excesso de poder? E o que é o excesso de poder? E o desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder? E segundo, existe abuso de poder por meio de omissão? Então nós temos 4 elementos conceituais teóricos para dominar aqui nessa questão. Professor, mas eu estou começando o estudo agora e não li nada de direito administrativo, ainda não vi uma videoaula. Não tem problema. Ao ler essa questão, você tem todas as condições, se já foi alfabetizado, de perceber que estes 4 elementos que eu destaquei são os elementos conceituais teóricos essenciais para você resolver uma questão como essa. E nós vamos ver que esses elementos conceituais eles vão se repetir muito nas questões. Esta primeira etapa, esse estudo das questões é um estudo de interpretação e intelecção de texto, de você extrair do texto do item ou questão quais são os elementos conceituais necessários
para você compreender, analisar, julgar e gabaritar essa questão. Então, nós fizemos esse levantamento desses 4 elementos. Aqui, o item está errado. E ele está errado por quê? Porque a omissão, ela também, vou colocar aqui um TB, ela também é forma de abuso. Eita, que a letra está maravilhosa. Forma de abuso. Tá aí. Beleza. Tudo bem? Mas o mais importante não é saber se o item está certo ou errado. O mais importante, por mais que você já tenha estudado horas de material teórico, é perceber se você domina os 4 conceitos que eu destaquei, que eu grifei em vermelho, e saber qual é a correlação existente entre eles. O que é o gênero e quais são as espécies de abuso de poder. Simples assim. Isso tudo a gente vai revisar e aprofundar na live de hoje, lá no final. Mas, vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é uma questão também do CESP-SEBRASP, do ano de 2019, concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, cargo de defensor público. E o enunciado da questão diz: no que diz respeito a desvio e excesso de poder e a responsabilidade civil do Estado, julgue o item. Quando você bate o olho num enunciado como esse e você se depara aqui com desvio e com excesso de poder, a questão já está te informando, te dizendo quais são os elementos conceituais que você precisa dominar para gabaritar uma questão como essa. Está claro isso aí, está evidente. E aí a gente vai para a análise da questão em si, para a análise do item. Diz assim, olha, ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Olha, o cerne desta questão está aqui, eu estou grifando aí de vermelho agora. O excesso de poder pode ou não pode se caracterizar, pode ou não pode ocorrer por meio de omissão, da modalidade omissiva, ou seja, deixar de exercer o poder. Essa é a grande questão. Mas o item nos apresenta o seguinte, ele diz: desvio de poder, o que é? E aí ele diz que o desvio de poder pode acontecer na forma omissiva. Então a gente tem o abuso de poder, a gente tem o desvio de poder, e ele está dizendo que o desvio de poder pode ocorrer na forma omissiva. Entretanto, ele está dizendo que o excesso de poder não pode ocorrer na forma omissiva. E aí está o erro. A omissão, ela pode caracterizar desvio de poder, mas também ela pode caracterizar o excesso de poder. Tudo bem? Na verdade, a omissão, ela pode ser uma omissão abusiva, omissão relativa ao desvio de poder ou omissão relativa ao excesso de poder, ou pendendo mais para um lado, mais para o outro. Mas nós vamos ver ainda hoje, lá no conteúdo teórico, na revisão teórica, que nós temos o desvio de poder, o excesso de poder e a omissão. São 3 modalidades de abuso do poder. Muito bem. Este item aqui, então, está errado. O que eu estou dizendo? Que o CESP-SEBRASP considerou que
é possível excesso de poder na forma omissiva. Em resumo, nós estamos vendo aqui uma orientação, uma inclinação teórica do CESP nesse sentido. Tome nota disso. Você que já está no estudo mais avançado, você que está iniciando, já tome nota dessa característica do CESP no tocante a esse assunto. A gente passa e vai para a questão número 3. É uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2018. Quem aí quer ser servidor da Polícia Federal? Olha o cargo, papiloscopista policial federal. Acerca dos poderes administrativos, julgue o item a seguir. E aí a gente vai para o item. Diz, o excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Vejam que essa questão exige, teoricamente, de você o domínio sobre os seguintes conceitos. Primeiro, o que é o excesso de poder? Por quê? Porque ele diz, excesso de poder é quando o agente busca alcançar fim diverso daquilo que a lei lhe permitiu. Isso realmente é a definição de excesso de poder? Esse é um elemento conceitual teórico que a questão exige. Se você não domina, não tem problema. Toma nota disso num rascunho rapidamente e quando você for para o estudo teórico, videoaulas, aulas presenciais, aulões, PDFs, livros, manuais, mapas mentais, estes recursos teóricos deverão suprir essa necessidade ou essas necessidades conceituais que as questões estão nos apresentando. E ele diz o seguinte, que excesso de poder é uma espécie, é uma modalidade de abuso de poder. Isso é certo? Isso é errado? Então, fica muito fácil. Se você faz 5, 6, 10 questões e depois vai para o estudo teórico, as questões te deixam de forma bem clara e evidente o que você precisa encontrar, compreender, reter e memorizar naquele estudo teórico. Professor, eu vou fazer um resumo de quê quando eu estiver fazendo estudo teórico? Faça o resumo daqueles elementos conceituais que as próprias questões revelou para você que são elementos conceituais necessários para você compreender as questões. Beleza. Esse item está errado. Por quê? O erro está aqui, ó. Buscar finalidade diversa não é excesso de poder. Buscar finalidade diversa é desvio de finalidade, é desvio de poder. Mas a gente vai consolidar tudo isso no nosso estudo teórico. Calma aí. Vamos para a questão número 4. Por enquanto, estamos querendo saber o que precisamos estudar e compreender lá no estudo teórico, na nossa revisão e aprofundamento teórico. Questão número 4 é uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2018. Fala aí quem quer ser servidor do STJ. A minha esposa é servidora do STJ. Não tenho o que falar. Tranquilidade, trabalhando no home office. Eu já fui do STJ, sei como é. Segundo melhor tribunal superior para trabalhar do Brasil. Segundo melhor tribunal superior para trabalhar do Brasil. Professor, qual é o primeiro? É o Supremo? É o STM? É o TSE? É o TST? Podem me cobrar, anota aí. Eu vou responder essa pergunta e vou explicar por que posso fazer uma live específica com isso, até com algum colega lá do STJ. Quando a gente bater 500 inscritos no canal, nós estamos com 251. Quando a gente dobrar a partir de hoje, aí eu vou fazer uma live, vou encontrar alguém para fazer uma live para nos explicar o que é a segunda maravilha em matéria de concursos de tribunais superiores. O STJ, na minha opinião, é o segundo melhor. E aí eu vou contar qual é o primeiro. E vou trazer alguém do primeiro. Já tem até quem trazer. Uma prima minha que trabalha lá há muitos anos, 15 anos nesse primeiro tribunal. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, o item diz, o enunciado, acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. Em razão da discricionariedade do poder hierárquico, não são considerados abuso de poder eventuais excessos que o agente público em exercício sem dolo venha a cometer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a discricionariedade
que existe no poder hierárquico, isso é uma verdade, impede a ocorrência do abuso de poder em eventuais excessos. Ou seja, se uma autoridade competente para aplicar uma sanção disciplinar, se ela extrapolar os limites legais do poder que tem, do poder hierárquico que tem, por esse poder hierárquico ser discricionário, não vai ser considerado abuso de poder? Está errado isso. Está errado isso aí. A gente vai ver isso na parte teórica, mas toma nota mental disso que eu vou te falar. Pode ocorrer abuso de poder, tanto por excesso como por desvio de poder. Pode acontecer o abuso de poder na forma de excesso, na forma de desvio e na forma de omissão em todas as espécies de poderes administrativos. Poder normativo, poder, que é o poder regulamentar, normativo regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder vinculado e poder discricionário. Inclusive no poder discricionário pode haver o abuso. Então, tomem nota disso. Muito bem. Próxima questão que eu selecionei, mais uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2018, concurso do STJ, cargo de analista judiciário. Só o creme, a qualidade. O enunciado diz: no que se refere aos poderes administrativos, julgue o item que se segue. E aí diz: abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva, ação, conduta positiva, quanto na forma omissiva, omissão. Uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. Olha, eu vou te adiantar o gabarito. Esse item está correto. Mas o que ele está perguntando é o seguinte: abuso de poder. Abuso de poder é gênero ou é espécie? Abuso de poder é gênero ou é espécie? É o gênero. O abuso de poder pode acontecer na forma comissiva de ação? Sim. Pode ser o excesso de poder, pode ser o desvio de finalidade. Mas também é possível na forma omissiva. A gente vai ver isso com calma, mas pensa comigo. Todo aquele investido num cargo ou função pública tem o dever de exercer os poderes que recebeu para atender o interesse público. Daí o poder-dever. Deixar de exercer esse poder diante de circunstâncias em que exigia a atuação do agente competente. Ele tinha condições técnicas, financeiras e materiais de fazê-lo, mas não fez. Todo aquele que tinha o dever concreto de agir naquela situação específica, tinha as condições jurídicas, técnicas, financeiras e materiais para fazê-lo, mas não faz, deixou de cumprir o dever de agir. Abusou da competência que tem, porque a competência administrativa não é para agir quando bem entender, é para agir nas circunstâncias jurídicas e fáticas que a lei estabelece como motivo para a atuação. Por isso, essa questão está correta. Questão número 6. Mais uma questão do CESP-SEBRASP. Festival do CESP-SEBRASP hoje. Concurso do STJ. Vejam o quanto se cobrou do tema que eu estou tratando hoje, uso e abuso de poderes, o quanto se cobrou no STJ em um único ano no mesmo concurso. Deixa eu te perguntar, você queria ser analista do segundo melhor tribunal superior do país para trabalhar? Beleza. Analista judiciário. Olha o que você precisaria saber. Olha o enunciado. No que se refere aos poderes administrativos, julgue o item que se segue. E aí diz: não configurará excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver realmente interesse social. O que o item está dizendo? Isso aqui é interpretação de texto. Ele diz, olha, o item está dizendo, havendo o interesse social,
pouco importa o agente passar dos limites legais de sua competência. Faz sentido isso para você? O interesse público é que é o grande papa da questão. Se atender ao interesse público pode ultrapassar os limites legais da competência conferida por lei? Óbvio que não. Óbvio que não. E aí a gente vai para o gabarito que é errado. Beleza? Mas, novamente, você precisa saber o que é o interesse público, o que é o excesso de poder. Você precisa saber qual é a relação entre excesso de poder e competência legalmente estabelecida e qual é a correlação entre competência legalmente estabelecida, excesso de poder e relevante interesse social, interesse público. Ou seja, o relevante interesse social de alguma forma altera, impacta na compreensão do que é ou não é excesso de poder por extrapolar os limites da competência legal? Pelo gabarito a gente sabe que não, mas isso são conceitos que você precisa identificar que são cobrados em prova, estudar, compreender e internalizar, memorizar. Por quê? Porque questão após questão a gente vê que esses temas se repetem. Prosseguindo. Questão número 7, novamente CESP e SEBASP, 2018, concurso do STJ, técnico judiciário. Gente, analista, técnico, é só uma questão de nível, é o sonho trabalhar na STJ. Eu trabalharia só pelo plano de saúde e pelo serviço médico. Como eu já tenho pelo matrimônio, estou tranquilo, como dependente, mas é show. Vai lá. Julgue o item a seguir relativos aos poderes da administração pública. E aí diz o item, olha o que diz. Desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática. Aqui, o que te ajuda a bater o olho e gabaritar essa questão sem pestanejar é você entender uma coisa que a gente vai consolidar na nossa revisão e aprofundamento ao final, que é o seguinte: desvio de poder, eu vou marcar em vermelho para você, para facilitar para você. Desvio de poder, anota aí também. Desvio de poder é sinônimo de desvio de finalidade. E, portanto, desvio de poder, desvio de finalidade, não se confunde, não tem a ver com a competência legalmente estabelecida. Tem a ver com o interesse público que se buscou realizar com a prática daquele ato. Portanto, desvio de poder não ocorre, diferentemente do que diz a questão, não ocorre quando o agente sem competência pratica só o ato. O agente que não é competente e se mete a besta a praticar o ato, ele está cometendo excesso de poder. E nos casos mais graves, ele pode estar cometendo uma usurpação de função pública. A gente vai ver isso mais adiante também. Então, o gabarito aqui está errado. O gabarito está errado. Questão número 8. A gente vai fazer mais uma questão do CESP e SEBRASP, mas para os desavisados, que não são o caso de vocês, o CESP, em alguns concursos, especialmente fora da área federal, concursos de âmbito estadual, mas este concurso aqui é um concurso da área federal. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia é um órgão do Poder Judiciário da União. Você vai ser servidor da carreira do Judiciário da União. A mesma carreira de quem é do STJ, Supremo, TSE, TST, STM. Tudo bem? Então, existem questões do CESP de múltipla escolha. Não inventei as questões. Então, se liga. Olha lá. CESP também é bom em fazer questão de múltipla escolha. E quando a prova do CESP é de múltipla escolha, meu amigo, minha amiga, a pedrada, a porrada é seca. Vamos lá? TRE da Bahia, técnico judiciário. Segundo a doutrina, ocorrerá desvio de poder se. Quando é que vai ocorrer o desvio de poder?
se o agente praticar ato buscando alcançar fim diverso daquele determinado lei, a primeira coisa que você precisaria dominar para gabaritar essa questão é o fato que desvio de poder, eu já disse, tem a ver com a finalidade. Eita, letra maravilhosa, finalidade. Olha aí. Tem a ver com a finalidade. Não se empolguem, já despachou da alfândega e está chegando à minha mesa digitalizadora com a caneta. A letra não vai melhorar mais que isso. Conformem-se. Então, se o agente praticar o ato buscando, intencionando um fim, uma finalidade diversa daquela fixada em lei, isso é ou não é desvio de finalidade? Se é desvio de finalidade, é desvio de poder. Então aqui já está o nosso gabarito. Fácil demais. Mas não custa nada a gente analisar as demais assertivas para a gente ver se o gabarito confirma. Letra B. Se o agente público agir fora dos limites da sua competência, a competência estava aqui, ele passou da competência, saiu fora do âmbito dos poderes que a lei lhe deu com a competência. Isso vai ser desvio de poder? Não. Isso vai ser excesso de poder. Então, a gente já sabe que essa questão aqui está errada. Letra C. Se houver a remoção de um servidor por agente incompetente como forma de punição. Olha, remover um servidor para uma localidade longínqua. Você era da Polícia Rodoviária Federal lotada em Brasília, foi removido para Roraima. Se isso for feito buscando, tentando te punir, retaliar você, remover alguém buscando punir ou retaliar, isso é desvio de finalidade. Só que a questão trouxe um ingrediente a mais, ele diz, isso foi feito por um agente incompetente. Então, se foi feito por um agente competente, você teve excesso de poder mais desvio de finalidade num ato só. Grava isso, grava isso. O abuso de poder pode, ao mesmo tempo, resultar de excesso de poder e de desvio de finalidade. Um único ato pode ser maculado, manchado, anulado, porque violou duas espécies de abuso de poder. O agente incompetente, excesso de poder, praticou o ato com desvio de finalidade. Grava isso. Grava isso. Beleza. Além disso, a gente vai para a letra D, confirmar o nosso gabarito. Na letra D, diz, se a autoridade praticar ato administrativo que vá além do que a lei lhe permite, o que a lei permite, coloca isso no seu arsenal. O que a lei permite? O que a lei permite é sinônimo de competência, de poderes administrativos. Aquilo que a lei permite a um agente ou autoridade é o mesmo que falar a competência desse agente ou autoridade. Anota aí. Então, se foi praticado um ato além do que a lei permitia, foi além de sua competência. Excesso de poder. Não é desvio de poder. Excesso de poder. Então, essa letra D está errada. E a letra E, se houver violação ao requisito motivo do ato administrativo, tornando arbitrário. Olha, desvio de poder sempre será uma violação no elemento finalidade. Um desvio de poder, que é o mesmo que desvio de finalidade, sempre será uma violação, uma mácula no elemento finalidade do ato. Agora, o excesso de poder normalmente viola a competência. E, em alguns casos, o excesso de poder se dá em relação à violação ao objeto. É quando usa-se um objeto dentro da sua competência, mas o objeto é abusivo, excessivo. Manda implodir um prédio quando bastaria mandar serrar a torre no alto desse prédio. Tudo bem? Então, a letra E também está errada.
Confirmando o gabarito, gabarito, letra A. Gente, vocês perceberam que para analisar a questão de múltipla escolha, a gente leva muito mais tempo? Tudo bem. Imagine uma questão, uma prova com 100 questões de múltipla escolha do tipo ABCDE. Você vai ler o enunciado, que equivale a um item, e mais 5 opções, 6. 6 vezes 100 questões, 600 enunciados. Então, numa prova de múltipla escolha do tipo ABCDE, é como se você tivesse só para ler, sem analisar, só a leitura é o equivalente a você ler mais ou menos 600 itens de uma prova certa ou errada. 600 itens de uma prova certa ou errada. Bacana? Então, isso tem que despertar um sinal de alerta para você. Você que está muito acostumado a fazer prova de certo e errado, possivelmente você pode ter um problema grave com o tempo para resolver as questões e passar o gabarito quando se tratar de uma prova de múltipla escolha. E se essa prova for uma prova da ESAF, FCC, VUNESP, em que os próprios itens, as opções alternativas são muito longas, se você não acelerar, não treinar a fazer com uma certa velocidade a mais, você pode ter um problema seríssimo de tempo na sua prova. E se além das questões objetivas de múltipla escolha tiver uma redação, aí é que o seu problema pode ser ainda mais sério. Fiquem atentos aí, isso é uma bela dica. Beleza. Questão número 9. Questão número 9 é uma questão do CESP-SEBRASP 2017, Prefeitura de Fortaleza. Professor, concurso de prefeitura, mas o quê? Procurador municipal, meu querido, minha querida. Cargo aqui para receber mais de 15 mil reais morando na praia. Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julguem o item subsectivo. E aí tem a situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Isso não acontece, acontece? Perceberam o motivo da remoção? Ele foi removido não para atender necessidade de serviço em outro departamento ou setor. Ele foi removido pelo motivo de desentendimentos partidários, políticos partidários, ideológicos, entre ele, assessor, e o seu chefe. Aí a assertiva diz: nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder, já que os atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Se você usou o ato para um propósito, para uma finalidade diversa daquela prevista em lei para aquele ato, isso não é excesso de poder, isso é desvio de poder, isso é desvio de finalidade. Então se liga aí, olha, mais uma vez, ele queria saber de você o que é o abuso de poder, que é o gênero, o que é o excesso de poder, que é a espécie, e o que é, na verdade, o desvio de poder. Porque, na verdade, você tinha que conhecer o que é o desvio de poder para saber que a situação hipotética se amolda perfeitamente no desvio de poder, não no excesso de poder. Então, questão número 9 está errada. Tá aí. E vamos, por último, questão 10, para fechar. Mais uma questão CESP-SEBRASP, só de múltipla escolha, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Vejam que também é um concurso para órgão do Judiciário Federal, ligado ao Judiciário da União, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Cara, você ser servidor do Tribunal Regional Eleitoral em cidade de praia, nem fala até. Chora que é alegria. Considerando que os poderes administrativos são prerrogativas que outorgam aos agentes do Estado com vistas a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a opção correta. Beleza. Letra A. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder. Linda demais. Linda demais essa questão.
Por quê? Porque ela deixa evidente aquilo que nós vimos em quase todas as outras 9 questões analisadas aqui no nosso raio-x da questão. Abuso de poder é gênero ou é espécie? Desvio de poder é gênero ou é espécie? Excesso de poder é gênero ou é espécie? E ele usa a palavra gênero e ele usa a palavra espécie. Está errado. O gênero é abuso de poder e as espécies são excesso de poder, desvio de poder e omissão. Então, letra A não pode ser, está fora. Letra B. O que diz a letra B? A letra B diz: os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer-lhes uso, conforme critério subjetivo e as peculiaridades. Essa questão tem a ver não com o abuso, essa opção B não tem a ver com o abuso de poder, tem a ver com o uso. E os poderes não são conferidos como meras faculdades, como uma liberalidade, usa quando quiser. Lembrem-se, são poderes, deveres. Quem os recebe tem o dever de atuar e exercê-los sempre que as circunstâncias fáticas e jurídicas forem justificativas, forem legalmente previstas para tanto. Então, está errado. Não é uma mera liberalidade. Falar, professor, mas e no poder discricionário? A discricionariedade, o poder discricionário, não é a liberdade da administração deixar de agir. Fala, não vou intervir. A discricionariedade é uma margem para escolher a melhor opção para cumprir o dever de agir. Qual é a melhor opção para enfrentar a pandemia? Não é simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Vocês vão falar, cara, aí Bolsonaro. Pô, Bolsonaro é um motherfucker. Bom, a discricionariedade é uma margem que a lei dá para você escolher entre mais de uma opção legalmente autorizada para agir, mas não é deixar de agir. Você até pode escolher o melhor momento, o oportuno. Oportunidade tem a ver com o melhor momento, mas tem que dar alguma resposta, alguma atuação. Letra C. A letra C diz: o não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva ilegal, sobretudo em hipóteses em que a reserva do possível justifique a impossibilidade de um agir estatal. Traduzindo, o que esta letra C está dizendo é: nem toda omissão do agente competente será abuso de poder. E aí, ou seja, nem toda omissão será ilegal, será abusiva. E aí ele diz, tem a hipótese, por exemplo, da reserva do possível, ou seja, tinha o dever de agir, mas não tinha as condições materiais, técnicas, para fazê-lo naquele momento. Aqui, na capital, quando alguém sofre um grave acidente, nós temos aqui, quase que de imediato, helicópteros do Corpo de Bombeiros para imediatamente chegar e fazer esse resgate. Agora, pense no município lá no interior, muito longínquo. Então, às vezes, você não tem esse helicóptero disponível. Não tem, suponhamos, o município tem 2 ambulâncias para deslocar do hospital municipal muito precário para um hospital regional a 100 quilômetros. As 2 ambulâncias acabaram de sair, uma saiu, uma hora depois saiu outra, com cada um paciente. E aí chega um terceiro paciente. Tem o dever de agir? Tem. Tem o dever de socorrer até o próximo hospital? Tem. Mas não tinha as condições possíveis para fazê-lo diante do orçamento do município. O ideal é que se tivessem 200 ambulâncias, mas não é economicamente viável. Então, esta letra C é o nosso gabarito. Está aqui a letra C. Mas precisamos confirmar esse gabarito. E aí a gente vai para a letra D. O agente público que motivadamente não necessitar dos poderes administrativos para o desempenho de suas atribuições, pode a eles renunciar. Gente,
os poderes administrativos decorrem da competência. Todo aquele investido em uma competência pública, competência administrativa, recebe um combo, poderes e deveres. E a competência, nós já vimos, a competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável. E aí você vai coloca aí artigo 11 da Lei 9784/99, artigo 11. A competência, portanto, os poderes são irrenunciáveis. Não pode falar, não preciso dos poderes, não quero os poderes. Não, é irrenunciável. Tá aí. Beleza. Então, letra D está errada. E letra C, há desvio de poder sempre que o agente transcende, vai além dos limites de sua competência. Transcender, ir além dos limites da competência legal, isso não é desvio de poder, isso é excesso de poder. Isso é excesso de poder. Então, está errado também. De fato, o gabarito é a letra C. Muito bem. A gente finaliza aqui a parte do raio-x nas questões. E agora a gente vai para a nossa revisão e aprofundamento dos elementos conceituais e teóricos necessários para nós compreendermos o que as questões nos exigiram aqui. Então vamos lá. Dou um gole aqui na minha água, minha caneca Hutz aqui. Beleza. Bacana. Estamos todo mundo aí, o professor Ronaldo Silva está aí, tá junto, valeu. O James melhorou mais, bacana. Beleza, vamos lá. Vamos começar pelo abuso do poder e depois a gente fala do uso devido regular do poder. Vamos para o abuso de poder. Primeira coisa, o que é? Gente, se liga nas perguntas que eu faço para introduzir os elementos teóricos conceituais, porque essas perguntas elas nos foram feitas nas questões. Quando a questão diz o abuso de poder tal coisa, ela suscita para você o que é abuso de poder? O que é isso? Então, essa pergunta que eu estou fazendo a você, como gancho para o teórico, você também deve se fazer quando lê nas questões aquilo, não sabe o que é, você se faz a pergunta e vai para o material teórico, o estudo teórico, responder a sua pergunta. O que é abuso de poder? Está lá. O abuso de poder, está aqui, olha, é qualquer exercício de um poder administrativo que não seja nos exatos limites e nas finalidades previstas em lei. Todo e qualquer poder administrativo fora dos limites legais da competência, que transcender a competência, transcender os poderes, ou todo aquele que desviar a finalidade prevista em lei para aquele poder, para aquele ato, qualquer uma dessas situações, abuso de poder. Bacana? Só que aí eu quero que você coloque também o seguinte, um terceiro fator, coloque aí, o deixar, isso é um D, o deixar, isso é um I, isso é um X, deixar de agir. Deixar de agir tem um outro nome, omissão. Então nós temos três fatores, três causas que caracterizam o abuso de poder. Ou seja, extrapolar os limites legais do poder, da competência, é o excesso de poder. Buscar uma finalidade diversa do interesse público no exercício daquele poder ao praticar o ato, é o desvio de finalidade, também chamado, ou muito chamado, desvio de poder. E por último, descumprir o dever administrativo de agir quando tinha a competência e os poderes para tanto, as condições para fazê-lo, mas não fez. 3. Excesso de poder, desvio de poder ou desvio de finalidade e a omissão, o deixar de agir. Agora, nós vimos uma questão que dizia,
nem todo deixar de agir quando deveria agir é abuso de poder, porque nem toda omissão, nem todo deixar de agir será ilegal. Por quê? Porque às vezes deixou de agir porque era impossível, não estava dentro da reserva do possível fazê-lo. Prosseguindo. Então, só para a gente caracterizar um pouco mais, você ter mais, diz assim, ó, abuso de poder é o fenômeno que ocorre sempre que um agente ou autoridade pública pratica um ato extrapolando os limites das suas atribuições ou competências, então extrapolou, ou se desvia da finalidade do interesse previsto em lei, busca finalidade além, aquém ou diversa para o ato, ou ainda deixa de agir exercendo sua competência legal. Deixa de agir exercendo sua competência legal na situação concreta, ou seja, não exerce sua competência. Está aí. Esse é o elemento conceitual simples assim do que é abuso de poder. Isso já resolve, do ponto de vista teórico, a compreensão necessária para a gente analisar todas as questões que nós vimos e poder gabaritar. Próximo aspecto. Tradicionalmente, e você vai encontrar isso em muitos materiais, você vai ver assim, ó, o abuso de poder, ele se configura pelo excesso de poder, e o excesso de poder ocorre quando o agente ou autoridade competente pratica ato exorbitando ou extrapolando os limites dos poderes que a lei lhe conferiu. Então, a primeira espécie clássica, tradicional, do gênero abuso de poder é o excesso de poder. A gente viu em N questões por aí. Agora, tradicionalmente se fala também no desvio de finalidade. E aí eu quero um destaque para você aqui. Ó. Nas provas, os examinadores preferem falar desvio de poder. Acho que ele pensa que dificulta um pouco mais. E quem não está familiarizado com a terminologia, vê poder e pensa no excesso, não pensa no desvio de finalidade, pensa sempre em competência. Então, o desvio de poder tem a ver com violação no elemento finalidade do ato. Desvio de poder nada tem a ver com competência, nada tem a ver com motivo, nada tem a ver com objeto. E o desvio de finalidade ocorre quando? Olha só, o desvio de finalidade ocorre quando a autoridade competente atua nos exatos limites do poder que tem. Para se caracterizar o desvio de finalidade, o desvio de poder puro e simples, o agente competente tende a atuar nos exatos limites do poder que tem, mas buscando alcançar uma finalidade diversa. No desvio de finalidade pura e simples, o agente competente atua nos exatos limites de sua competência, nos exatos limites do poder que a lei lhe conferiu. Mas ele busca alcançar está aqui, olha, busca alcançar a finalidade diversa, mas busca alcançar finalidade diversa do interesse público. O que é a finalidade diversa do interesse público? É algo que seja além da finalidade prevista, aquém, menos do que deveria, ou completamente diferente, diverso. Então, é isso aí. Tradicionalmente se vê assim. Agora, com altíssima frequência em todas as bancas de concurso, você tem também a chamada terceira espécie. Então, a gente vai fazer um outro quadro aqui. Quais são as espécies que a gente já conhece? A gente já conhece abuso de poder por excesso de poder. Então, aqui tem a ver com a competência. E a gente já sabe o que é. Ocorre quando o agente ou autoridade competente pratica ato exorbitando, extrapolando os limites dos poderes da competência que a lei lhe conferiu. A outra hipótese tradicional que a gente já conhece, desvio de finalidade, também chamado desvio de poder. Atenção a isso, são sinônimos. E aí, está aqui. Ocorre quando a autoridade competente atua nos exatos limites do poder que tem,
mas busca alcançar uma finalidade diversa daquela finalidade prevista no interesse público. E aí, não tenham dúvida porque as várias questões que nós analisamos, muitas delas abordaram de forma muito clara, sem dúvida nenhuma, a omissão como sendo uma espécie, uma modalidade de abuso de poder. E aí a gente entra aqui, olha, nessa aqui, então atualmente não tem dúvida, atualmente a omissão, claro, não é toda e qualquer omissão, certas omissões são características de espécie de abuso de poder. Olha só, a omissão, está aqui, a omissão também configura abuso de poder quando isso vai acontecer? Quando o agente ou a autoridade tinha o dever de agir e condições para fazê-lo, mas não fez na situação concreta. E isso nós vimos numa questão, tanto pode ser numa questão relativa mais atrelada ao excesso como ao desvio. O fato é que ele deveria agir, não fez. Constata-se o que? Ele está dizendo aqui, ó, constata-se a inércia da administração em fazer o que a lei lhe compete, injustificadamente, ou seja, não tem nenhuma justificativa para essa inércia. Se houver a justificativa plausível para a inércia, essa omissão não é ilegal. Se houver justificativa para a inércia, a omissão não será abusiva, não será abuso de poder. E aí, se há uma omissão injustificada, vai ter a violação do seu poder-dever, ligada ao dever de agir. Tranquilo? Isso aí é o raio-x, a radiografia, ecografia colorida, eco com Doppler, do que é hoje, em matéria de prova de concurso, o abuso de poder, teoricamente falando. E aí, a gente avança para um outro aspecto do nosso tema de hoje, o uso do poder. Gravem uma coisa: poder administrativo terá todo aquele investido em cargo ou função pública. Ele recebe um combo de competências e esse combo de competências lhe dá deveres e poderes. A lógica é que os poderes são os instrumentos, as ferramentas para necessariamente cumprir os deveres do cargo ou função, os deveres próprios de sua competência. Então, poderes são sempre meios para um fim e são instrumentais. O próprio Eli Lopes Meireles e o Celso Antônio Bandeira de Mello dizem claramente: os poderes administrativos nunca poderão ter fins em si mesmos. Eles são sempre meios para um propósito, meios para um fim, ou seja, para cumprir o dever legal estabelecido pela competência. E aí, quando a gente fala em uso de poder, a gente pensa o seguinte: olha, os poderes administrativos somente podem ser exercidos nos exatos limites e finalidades previstas em lei. Jamais se admite extrapolar os limites do poder e jamais se admite buscar finalidade diversa daquilo que está previsto em lei. Então, essa é a regra matriz, é o princípio número 1 em matéria de uso dos poderes. Os poderes administrativos são sempre limitados, são sempre condicionados. Limitados e condicionados por quê? Pelos limites legais da competência dos próprios poderes e pelas finalidades definidas em lei. Sempre, sempre os poderes administrativos, sejam poderes vinculados, sejam poderes discricionários, eles são condicionados, limitados, exercidos sempre dentro de um certo condicionamento, de certos limites. Beleza. E aí, ainda dentro do uso do poder, a gente tem a ideia de quê? De que existem deveres decorrentes dos poderes administrativos.
Simples. Todo aquele investido em um cargo ou função recebe competências. Competências é um combo de poderes e deveres, ou deveres e poderes, para serem exercidos nos exatos limites e finalidades que a lei estabelece. Então, olha só. Todo aquele, sem exceção, investido em uma função do Estado tem poderes administrativos para exercê-lo. Pode ser o cargo pode ser o cargo de mais baixa hierarquia, tem poderes para agir. Quanto maior o nível hierárquico desse cargo, maior o conjunto de poderes. Mas todo aquele investido num cargo ou função do Estado tem poderes para exercer, que lhe conferem os seguintes deveres. Quando você entra num cargo ou função pública, não se envaideça tanto com os seus poderes e prerrogativas. Preocupe-se com os seus deveres, porque ao descumprir os deveres ou não observar os deveres, aí está o seu maior risco de perder o seu maior trunfo, o seu pote de ouro, que é o seu cargo. Então, atenção para isso. Toda punição, quer por improbidade, punição disciplinar, ou vem de um excesso de poder, ou vem de um desvio de finalidade, ou vem de uma omissão. Muita atenção para isso, porque aqui está o cerne do que você pode estar arriscando, que é o seu pote de ouro, o seu cargo público. Lá vai. Bom, deveres decorrentes dos poderes administrativos. Primeiro dever, vamos lá? Dever de agir. Então, todo aquele investido num cargo ou função, de qualquer nível hierárquico, tem o dever de agir. Significa que os agentes públicos estão obrigados a atuar sempre que estiverem presentes, que ocorrerem, os motivos legais e fáticos para tanto. Motivos legalmente previstos, legais e, coloquem aí, e fáticos. O animal de cauda que sou eu, colocou acento aqui, mas o acento era no fáticos, no A. Eita, Mobral. Beleza. Esse é o dever de agir. E eu quero que você saiba o seguinte, o dever de agir, você vai colocar inclusive, isso aqui é um L, inclusive, anota aí, inclusive para atos discricionários, inclusive no tocante ao exercício do poder discricionário. Extirpa da sua cabeça qualquer pensamento no sentido de que discricionariedade não combina com o dever de agir. Entuxa na sua cabeça o fato de que mesmo na discricionariedade administrativa, o agente que deverá praticar atos discricionários tem o dever de agir. Ele apenas pode escolher entre mais de uma opção dentre aquelas previstas em lei para agir. Mas recusar-se ou ter a inércia ao agir, isso não pode. Próximo. O próximo dever, oriundo dos poderes, é o dever de eficiência. Não basta agir. Tem de produzir resultados eficazes, de qualidade, com economicidade. Não tem sentido agir de qualquer maneira. Então, significa que além de agir, ou seja, não basta agir, os agentes estão obrigados a buscar os meios mais adequados, as melhores soluções, a melhor realização dos fins públicos. Não adianta agir de qualquer jeito. Você terá se livrado do dever de agir, mas terá a responsabilização, será crucificado pela ineficiência no seu agir. E o princípio da eficiência, o descumprimento do dever de eficiência, é causa, sim, de responsabilização dos agentes públicos. Não tenha dúvida disso, e há questões de provas anteriores, muitas, dizendo que a eficiência, o princípio da eficiência, é sim
parâmetro de responsabilização dos agentes públicos. Prosseguindo, ainda nos deveres, agora a gente entra no dever de probidade. Além do dever de agir, não vale a inércia, além do dever de eficiência, tem o dever de probidade. Tem de agir, é obrigado a agir de forma eficiência e proba. Então, dever de probidade. Significa que, além de cumprir as leis, não basta cumprir o texto da lei, os agentes estão obrigados a observar padrões éticos e morais de comportamento. Padrões éticos e morais de comportamento. E aí eu queria trazer para vocês aqui esse caso recentíssimo do ex-ministro da Educação, Abraham Van Traben. A lei, convenções e tratados internacionais, até daria ou dá a ele o poder legal de usar o passaporte enquanto for ministro ou na iminência de perder o cargo para ingressar em outro país, o passaporte diplomático. Só que eu pergunto, da maneira como fez, sabendo que na verdade já não seria mais o ministro, foi ético? Observou padrões morais internos e internacionais? Será que é ético manipular uma outra nação colocando um certo constrangimento no nosso país? Dever de probidade. Beleza? Então, não basta cumprir a lei. Além de cumprir a lei, o cumprimento, a observância, a aplicação da lei dentro do caso concreto tem de ser probo, ético, moral. E por último, temos o dever de prestar contas. Dever de prestar contas. Não basta agir, além de agir com eficiência, agir de forma probidade. E aí vale destacar que a probidade teve alto relevo na Constituição Federal. Vou deixar isso aqui, não posso deixar passar. Olha, probidade tem um tratamento específico, especial na Constituição Federal. E aí você vai dar uma olhada no artigo 37, parágrafo 4º da CF de 88. Eita, letra bonita. Questões anteriores de prova nesse sentido. A probidade recebeu um tratamento especial, específico, próprio na Constituição Federal. Está aí, isso é correto. E aí a gente prossegue, vai para dever de prestar contas. Todo aquele investido em uma função do Estado, cargo ou função, tem poderes para agir, ótimo, que lhe impõe, esses poderes lhe impõem o dever, a obrigação de dar transparência ao conteúdo dos atos. Como, além de dar transparência, publicidade e submetê-los, não escondê-los, submetê-los ao crivo, ao controle interno e ao controle externo, que na nossa sistemática de controle da gestão, nós temos uma integração, uma interação entre controle interno e controle externo. Isso está no artigo 70 e 71 da Constituição Federal. Então, todo aquele com poderes tem o dever de submeter os seus atos a controle, aos mecanismos de controle interno e externo, não pode esconder isso, e mais, tem de dar transparência ao conteúdo dos seus atos para que possam ser verificados e controlados pela própria sociedade. Simples assim. Muito bem. Passou voando, né? Quem gostou, diga oba, quem não gostou, não diga nada, xingamentos. Eu quero pedir a vocês agora. Completamos o nosso 30º episódio do Raio-X da Questão com louvor. Estão lá no canal. Agora você já pode compartilhar com os amigos, porque não vai ficar feio para você. A pessoa, você fala, um canal maravilhoso, a pessoa entra lá, tem 2 vídeos. Eu sei que ficava chato para você divulgar. Pô, um canal com 2, por melhor que fosse o vídeo, com 2, o cara vai entrar, pô, que canal é esse? Agora já são 30. Você vai avisar pro teu amigo, olha, o cara faz, o maluco faz 4 vídeos desses por semana. Se você não acelerar, você não vai acompanhar o professor. Ele é maluco. Então, agradeço a participação de vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero dizer para vocês que tem lá no meu Instagram, @MCaetanoMoura, todos devem estar lá. E aí na descrição do vídeo tem um link também. Um link para um outro canal, que é o canal do Telegram.
que é bacana no canal do Telegram? Tem conteúdos, principalmente em PDF, que eu só posto lá. 100% dos vídeos e das pílulas, quem já viu aí, me fala aí, quem já viu as pílulas de revisão que eu faço, os pequenos videozinhos? Quando eu posto no canal do Telegram, 100% das pessoas que estão lá recebem esses vídeos. Quando eu posto no Facebook, quando eu posto no Instagram, o Instagram não mostra para todo mundo. Lá no meu Instagram tem quase 4.000 pessoas, menos de 1% recebem. Mas no Telegram, tudo que eu posto lá, 100% de vocês recebem, que é uma espécie de WhatsApp, só que ele permite você transmitir ou postar vídeos mais pesados, mais longos e materiais mais longos. E permite um canal. Olha, não é um grupo, é um canal. Só eu falo, só eu transmito e vocês recebem esses conteúdos. Não tem bate-papo entre vocês, mimimi, não tem nada. É bacana por isso, é um canal do Telegram. Então já são 100 e tantos, mais de 100 inscritos lá no canal do Telegram. Divulguem para os seus amigos também, porque quem está lá está pegando, além disso aqui, a nata da nata. Os primeiros a receberem a edição desse vídeo aqui são a galera purista, né? Porque eu classifico assim, ó, tem o Nutella, raiz, e acima do raiz tem os puristas. É como se diz lá no Pará. Somos puristas. Muito obrigado por participarem aí. Quem eventualmente não tiver pegado o material de apoio está na descrição desse vídeo, para você clicar, que vai te remeter lá para o canal do Telegram. Se você já está inscrito no canal do Telegram, sempre à tarde, no finalzinho da tarde, antes da live, eu posto o material de apoio para você não ficar vendido, acompanhar muito bem as nossas lives. Muito obrigado, um dia muito feliz. Completamos hoje o 30º episódio. Quero que vocês digam aí o que vocês acharam. Aí a gente fomos longe. Não achei. No meu primeiro episódio eu tinha 1 espectador, e fomos firmes. Esse 1 acho que deve estar até hoje. Me diga aí quem estava live ao vivo, se tem alguém que está aqui hoje que estava ao vivo, estava live comigo no primeiro episódio, episódio #01 do nosso Raio-X da Questão. Me fala aí. Quem estava no #01. Se tiver alguma dúvida hoje, pode falar, comentário, xingamento, faça. Quem estava no episódio número 1 aí, do nosso Raio-X da Questão. Olha, o pessoal está bem, o Jânio Silva falou, ótima live, obrigado. O pessoal está quietinho. Me diga o seguinte, vocês têm tentado resolver questões, além dessas, né? Depois que vocês fazem aqui a live, vocês têm tentado ir para um site de questões e resolver questões sobre o tema tratado na live? Tem facilitado, tem dificultado? Dê aí esse feedback para a gente fazer o ajuste. Eu quero saber isso aí. Porque o ideal é que depois que você assistir essa live, ou no momento, ou depois, o quanto antes, ainda quando tiver fresco na cabeça, você ir para os exercícios e fazer uma bateria aí de uns 30, 40, 100, 1000 exercícios daquele tópico, para saber se esses conteúdos aqui estão ajudando bastante você fazer essa análise. Uma coisa eu não tenho dúvida. Quando você analisa as questões, quando você lê uma questão depois do nosso Raio-X da Questão, quando você lê, você tem buscado grifar ou identificar nas questões quais são os elementos conceituais que você precisa buscar no estudo teórico. Eu tenho certeza que a partir dessas nossas lives aqui, você nunca mais vai ler as questões e deixar os conceitos que você não está dominando ou até que domina passar batido. Às vezes quem faz resumo está até pegando esses elementos conceituais e injetando lá no seu resumo para reforçar que aquilo é muito cobrado em concurso. Tenho certeza que isso tem acontecido. Bacana? Beleza. Mais alguma colocação? Nada disso. Então, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado. Recomendem aí para os amigos, inimigos, concorrentes, todos vocês. Muito obrigado. A Grazi falando, excelente aula. Muito obrigado. Estamos tentando melhorar sempre. Deixem aí. Outra coisa, deixem nos comentários. Depois que você for assistir hoje a sua aula, pô, gostei desse tópico, bacana, tinha visto isso. Deixe os comentários aí, que isso nos ajuda a compreender em que nível vocês estão e as perspectivas do que vocês gostam ou não gostam. Deixem os comentários à vontade. Prometo que vou ler todos os comentários.